Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. A capital está situada na região centro-oeste do país, ao longo da região geográfica denominada Planalto Central. O projeto da cidade representa um avião que é dividido em blocos numerados, além de setores para atividades pré-determinadas como o setor hoteleiro, bancário ou de embaixadas. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foram arquitetos renomados e responsáveis pelo plano piloto e principalmente pela idealização de Brasília para se tornar o centro político do Brasil, com o objetivo de ser uma cidade prática que facilitasse a vida da população. Para a realização da capital, usaram muitas formas geométricas nas construções. Lúcio Costa, em seu projeto, colocou em prática os conceitos modernistas de cidade. Logo após chegarmos em Brasília, fomos direto para a Praça dos Três Poderes. A praça, que está localizada no extremo leste do plano piloto, é um dos principais destinos para quem visita Brasília. Ela não tem nenhum tipo de vegetação ou elemento que proporcione sombra. É um espaço amplo e ao ar livre e é lugar sede dos três poderes do Estado: o Palácio do Planalto, Poder Executivo, o Congresso, Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Os edifícios estão localizados em posições estratégicas, as quais formam um triângulo equilátero, mostrando a igualdade dos poderes, e ademais são construções de vidro, que representam a transparência do governo com o povo. A praça é também o lugar oficial de manifestações em Brasília, que ocorrem diariamente, e mesmo sendo um lugar que abriga eventos desse tipo, tem um chão muito branco e limpo, que com a luminosidade do sol não possibilita a permanência lá por muito tempo. No segundo dia, fomos no Congresso Nacional, que é o órgão constitucional que exerce no âmbito federal as funções do Poder Legislativo, as quais podem ser elaborar, aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro, bem como julgar e administrar. Ele é composto pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Na nossa visita, decidimos perguntar a alguns deputados a opinião deles em relação à redução da maioridade penal. Bem, primeiro me apresentar, meu nome é Vitor Mendes, sou deputado federal estou deputado federal pelo PV do Maranhão. Sou favorável à redução da maioridade penal aos 16 anos. Sei que não vai resolver a questão da criminalidade no nosso país, mas é uma forma que nós temos de intimidar um pouco, ou de frear um pouco esse aumento da impunidade de alguns adolescentes, que hoje você não pode comparar o poder de discernimento de um jovem de 16 anos como, por exemplo, na minha época, 15 anos atrás. Um jovem de 16 anos hoje tem acesso à informação, tem acesso a um discernimento, uma maturidade muito maior do que no passado. Então, acredito que nós precisamos, sim, regulamentar essa lei. PMDB do Mato Grosso do Sul. Maioridade penal. Sou favorável à redução da maioridade penal para 16 anos no caso de crimes contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Por quê? Porque eu penso que assassinato não pode ser tratado como infração. Eu penso que o jovem de 16 anos que mata, ele não é um menor infrator, ele é um menor assassino que sabia o que estava fazendo e, portanto, deve ser punido de forma proporcional ao tamanho do delito. Bom, meu nome é deputado Caboçu Borges, sou deputado pelo Estado do Amapá, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Eu sou radicalmente contra a diminuição da maioridade penal
por um simples motivo. Eu, apesar de ter sido vítima também de pessoas menores de 18 anos, mas mesmo assim eu ainda continuo sendo contra, porque eu sou a favor do investimento maciço na educação e nunca na construção de mais penitenciários. O Brasil precisa de mais educação e menos penitenciário. São debates que são muito apaixonados aqui dentro, né? Vocês vão ver que vocês vão fazer entrevistas com vários deputados, certamente, e que vocês vão ver que tem... Se vocês pegarem aqui a bancada da bala, a bancada dos delegados, da segurança pública, ou eventualmente de um deputado cujo filho foi vítima de violência, foi assassinado por um menor, vocês vão ver que eles não têm dúvida de que a maioridade de 16 anos é um ponto pacífico, são absolutamente a favor. Eu tenho muitos argumentos a favor, até porque nós estamos sintonizados com as aspirações da sociedade, mas eu acho que nós temos que fazer a coisa com muito cuidado. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Sua função institucional principal é servir de guardião da Constituição Federal de 1988. Os ministros do tribunal são escolhidos pelo Presidente da República. No terceiro dia, nós fomos à Chapada Imperial, reserva ecológica particular que conserva o bioma do Cerrado. Os cerrados brasileiros são as savanas mais ricas do mundo, com sua variedade de climas, solo e sua grande diversidade genética, que se reflete na formação de ecossistemas únicos. O Distrito Federal encontra-se no centro desse complexo de vegetação, que ocupa quase 1/4 da superfície do país. É marcado pela presença de árvores e galhos tortuosos, de pequeno porte. As raízes dos arbustos são profundas para que procurem água em época de seca. As cascas das árvores são duras e grossas e suas folhas são cobertas de pelos. Os animais encontrados nesse bioma podem ser anta, onça-pintada, lobo-guará, gato-palheiro, entre outras diversas espécies que muitas vezes se encontram em forte risco de extinção. Torre de televisão, que, como muitos em Brasília, é um projeto de Lúcio Costa que alia o lazer à funcionalidade. Além de realmente atuar como uma torre de televisão, o espaço oferece aos turistas uma tradicional feira de artesanato. Também é sede de um mirante a 75 metros do chão, que permite uma vista ampla da cidade, permitindo a visibilidade da organização estratégica da capital, como as tesourinhas, que são mecanismos que evitam os cruzamentos e diminuem o trânsito. O mirante permite ao visitante uma vista incrível da cidade. No último dia, começamos fazendo uma visita à Catedral Metropolitana, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, sendo o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Esta não possui uma estrutura padronizada de igreja, e, portanto, possui anjos pendurados em seu interior, capazes de sustentar o teto diferenciado. Essa catedral, assim como as diversas construções de Niemeyer, tornam a arquitetura brasiliense uma das mais modernas do Brasil. A Ceilândia é uma região administrativa do Distrito Federal. Antes da ocupação, o território era habitado por índios da tribo Cataguá. Em 1971, foi fundada a cidade satélite da Ceilândia, que é dividida em 3 grandes áreas, Ceilândia Norte, Sul e Guariroba. Atualmente é dividida em vários outros bairros. Com uma população de 400 mil habitantes, é a região administrativa com maior influência nordestina do Distrito Federal.
Tem uma economia forte baseada principalmente no comércio e na indústria e também é considerada um celeiro cultural e esportivo pela rica diversidade artística e pelos atletas que dali despontam para o cenário nacional e internacional.